Bom dia, bom dia. Vamos compartilhar um pouco aqui e falar um pouco dos pesadelos, desses espíritos que te assombram pela madrugada. Se você não sabe, existem horários que portais são abertos. Isso no ocultismo. Eu, quando era da bruxaria, eu fazia certas convocações, né, em certos horários por conta dos portais serem abertos, né? Pode perceber que esse horário que nós oramos, né, inclusive pela madrugada, é um horário, né, que muita gente fala que é um horário onde a fila está vazia, em que é mais fácil Deus ouvir suas orações. Na verdade, são horários de portais, portais que são abertos no mundo espiritual e que por isso você provavelmente está tendo muito pesadelo. Eu sempre, gente, recebi muitos ataques espirituais, principalmente no meu processo, onde eu estava passando pelo processo de libertação. Vou dar aqui um exemplo. Quando você assiste filmes de terror, tem gente que gosta de trazer o diabo para casa dela. Você está abrindo portais. E esses portais são abertos através desses filmes. E aí você começa a ter visão, você começa a sentir demônios, né? E tem também pessoas que elas acabam ali passando noites e noites e noites em claro. Elas dormem durante o dia, mas chega na madrugada, chega de noite aquele bombardeio. O que está por trás dos pesadelos? Gente, os pesadelos não é nada inconsciente. É o mundo espiritual se movimentando. Certa vez eu estava em um período da minha vida em que não cabe aqui eu explicar, né, nesse vídeo, em que eu tinha muitos sonhos com uma determinada pessoa e sempre aquela pessoa fugindo, aquela pessoa indo embora. E um dia eu falei, meu Deus, será que é Deus me dando um sinal? O que é isso? Mas os sonhos assim não eram sonhos, na verdade eram pesadelos, né, em que eu acordava sufocada, eu acordava como se eu tivesse ali em sufocamento e sempre acontecia aquilo que eu estava sonhando, né? Porque o diabo ele é tão real, né? Eu creio que alguém aqui que está assistindo esse vídeo já passou por isso, de acordar sentindo alguém te enforcar, ou tocando no teu corpo. São batalhas espirituais, né? Porque o mundo espiritual ele é real, né? Inclusive eu gravei um vídeo aqui agora falando sobre essas transferências, né, de demônios, porque demônios habitam em corpos. E quando você é muito sensitivo no mundo espiritual, gente, tem gente que tem visão aberta. Olha, o meu filho, Caleb, ele sente, ele vê, né? Tive muitos períodos da minha vida em que ele falava pra mim, vamos orar? Eu tô vendo tal coisa. E eu orava porque chegava de noite, os ataques eram constantes na nossa vida, né? Então, por que eu tô compartilhando? Porque pode ser que você tenha esse dom, né? Tem pessoas que têm visão aberta. Pode perceber que tanto os animais quanto as crianças, eles sentem a presença. Por exemplo, a minha bisavó, né, quando ela faleceu, tem muitos anos isso. Eu me lembro que naquele período, né, ela tinha um cachorro. Na verdade, a minha avó tinha um cachorro e ela era mãe do meu avô. Ela é mãe do meu avô, é minha bisavó. E quando ela faleceu, minha avó tinha um cachorro, que esse cachorro toda noite sentava na beira do quarto da minha bisavó e esse cachorro latia, mesmo a minha bisavó depois de morta. Porque animais são sensitivos, por exemplo, o gato, né, que é um animal místico, é um animal que na bruxaria, né, toda bruxa, gente, inclusive eu detesto gato. Assim, não gosto de gato, amo animais, mas eu não gosto de gato. Mas na época que eu era da bruxaria, eu tinha gato. E olha que interessante, porque os gatos são sensitivos. Tanto que pode entrar uma pessoa na tua casa e o gato não simpatizar. Pode perceber que é um espírito maligno na vida daquela pessoa. E isso acontece com a criança também, né? Tem criança que ela tem uma rejeição, que na verdade nem seria essa palavra rejeição, mas ela olha, ou aquela pessoa se aproxima, ela se afasta, porque provavelmente aquela pessoa tem um espírito maligno, né? Eu tenho esse dom de hoje olhar alguém e o Espírito Santo falar para mim o que aquela pessoa carrega. E aí, o que acontece com os pesadelos, com as batalhas espirituais? Eu sempre digo isso, se você está em constante batalha espiritual, na madrugada, nas noites,
Você precisa discernir qual é o espírito que você precisa combater. Porque a palavra diz, gente, tem castas de demônios como os incubos e os sucumbos, né, que eles atuam, né, na área noturna, porque a abertura de portais, eles invadem, muitas vezes, eles não sabem o que você pensa, mas as influências, né? Então, sabe aquela sensação de acordei enforcada e você está clamando o sangue de Jesus por conta da visitação? Pode ser o que você está absorvendo, o que você está trazendo para dentro da tua casa, né? Pode ser presente que você recebe, pode ser filmes que você assiste, pode ser desenhos que seu filho assiste, que traz influências, né? Por exemplo, sonos perturbadores, pessoas atribuladas na madrugada, por exemplo, o sonambulismo, né? Eu tive uma experiência recentemente muito interessante. Tinha um menininho que estava dormindo na minha casa, né, amiguinho do meu filho, e esse menininho levantava muito na madrugada. E certa vez ele levantou e ele estava na beira da cama olhando pra gente. E aí eu vi uma entidade nele. E aí eu comecei a orar, peguei o óleo ungido ali, ungi ele e eu comecei a orar, né? E ele dormiu. Então a gente precisa discernir. Se você não tem, né, discernimento, começa a orar ao Senhor. Agora, quando você for dormir, unge, né? Unge a sua mente, unge, ora, né? E peça a Deus para te mostrar o que está por trás desses pesadelos, né? Comigo sempre acontecia constantemente quando eu ia viver uma situação, né? Acontecia uma situação, tinha um pesadelo, no outro dia acontecia aquela situação. Não era bem um aviso, mas na verdade eu já estava em constante batalha espiritual. Eu vivi muitas coisas assim, gente, sonhos são reais. Não pense você que sonhos é coisa da tua cabeça, não. Assim como Deus fala em sonhos, né, o diabo também manda influências para que você tenha constante batalhas. E pode ser que na sua área noturna, na sua noite, você pode de alguma forma consumir muitas coisas à noite e que pode ser de alguma maneira que você também tem